Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está ouvindo. Meu nome é Davi e a gente está aqui no Desnegócio, o podcast que a gente fala sobre negócios fora do radar e empreender para você. Eu estou aqui com meu amigo Aziz e ele vai falar aí rapidamente, se apresentar e falar um pouco do tema de hoje. Fala, Davi, fala bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. É um prazer estar com vocês de novo. Meu nome é Aziz, a gente está aqui hoje para abrir um pouco desse código de negócios que são fora da curva. Fora da curva não é para cima, fora da curva é para o lado, né, Davi? Coisas que estão acontecendo que às vezes o nosso radar ou o nosso LinkedIn não mostra. Hoje a gente está para falar um pouquinho de um modelo que ele lembra aquelas pessoas chatas com a pastinha na mão que fica querendo tituchar coisas que não necessariamente você precisa, que são os corretores. Cabide de emprego, aquele tiozinho mais conservador, aquele modelo de serviço que responde e fala tudo que você quer, né, Davi? Aquela coisa meio velha pra caramba como modelo. Eu tenho uma birra com corretor de imóvel. Nossa, pra mim, corretor de imóvel é uma das coisas mais abomináveis da face da terra, assim. Quando eu penso em corretor de imóvel, eu penso no cara que fica me ligando às 3 da manhã no meu celular pra me encher o saco e vender um imóvel que eu não quero. Assim, é impressionante. Esse é um setor que eu acho terrível. Apesar de eu achar um setor incrível para quem quer criar um desnegócio, até um motivo da gente estar gravando essa conversa hoje, porque ontem a gente teve uma conversa com o Matteo, que tem um negócio incrível que chama Refúgios Urbanos, e eles criaram um modelo de imobiliário bem diferente. E eu comentei ontem que, eu tenho uma mega conexão com o setor da imobiliário, o setor da construção civil, que o meu pai, ele é arquiteto, e é um setor que deu a oportunidade para ele, que é um imigrante nordestino, criar uma carreira legal aqui em São Paulo. Então, eu acho que é um setor que todo mundo pode, que tem as portas muito abertas para todo mundo. Uma coisa que foi legal do papo com o Matteo é mostrar a perspectiva de criar desnegócio dentro de modelos de mercados tradicionais, né? No fundo, todo mundo precisa se movimentar e a pandemia mexeu nisso na vida de muita gente, né? Muita gente está se movimentando por necessidade, gente que está ganhando menos e precisa, de fato, apertar os cintos. Ou gente que está buscando mais qualidade de vida. E, no fundo, uma coisa que ficou muito legal, Davi, não sei se ficou isso para você, foi quando o Matteo falou quando a gente movimenta uma casa, ou seja, quando a gente se muda, faz uma mudança, a economia que se gira, né? Ou seja, você vai ter o pintor, o cara da mudança, o desentupidor. Então tem um lugar a cada pessoa que sai do lugar onde ela mora, a economia gira, ou seja, você está movimentando serviço, está movimentando emprego. Então eu achei bem interessante essa perspectiva que veio de uma pesquisa americana que ele trouxe pra gente. Não, assim, eu pegando até o exemplo aqui da minha casa mesmo, assim, quando eu mudei, eu achava que eu ia gastar X, né? Eu gastei 3X por conta de todos os serviços em torno da mudança, né? Então, como o Matteo comentou, é a pintura, é o cara que vem instalar um quadro, então tem uma economia em torno, e como a gente comentou ontem, assim, tem uma série de oportunidades ao redor, né, disso, que ninguém fala, ninguém olha. Eu até falei isso ontem, que são setores menos sexy, né? Ninguém quer falar pro amigo no bar que ele tem uma empresa de pendurar quadros, sabe? Principalmente quem é de uma classe média um pouco mais estabelecida, tal. Ninguém quer falar isso, né? O cara quer falar que trabalha no banco de investimento, no private equity, que trabalha na Faria Lima, ou que tá fazendo uma startup. É menos sedutor, né? Esse contexto. O próprio Matteo também, ele traz um lugar que é possível você criar uma corretora diferente, baseada em pessoas. Ele trouxe muito forte, se a gente tá falando de pessoas, a importância da cultura na empresa. Uma coisa que ficou clara também para mim é que a consequência do modelo corretor é a venda, compra e venda, é o percentual, né, o comissionamento. Mas para você gerar essa oportunidade, você precisa estar conversando com as pessoas certas, você precisa pensar em projetos sociais ou projetos culturais que conectem com o meio de morar das pessoas. Enfim, a gente tem uma coisa que é a venda, ou seja, a relação financeira é uma consequência de um processo que ele dá trabalho, né? Ele é tinhoso, como você falou, né, Davi? O cara que fica te ligando e achando que você vai tomar uma decisão ligando 3 horas da manhã, às vezes a forma de você lidar com o cliente nesse mercado é mais a médio e longo prazo, né? O foco não é o imóvel. O foco é a relação das pessoas com aquele imóvel, né? Só que a grande coisa é que a galera que entra nesse mercado, eles têm uma visão bem imediatista, né? Então o cara tá preocupado na comissão que ele vai fazer naquele mês.
Só que ao mesmo tempo ele esquece que uma compra de um imóvel provavelmente é o maior desembolso financeiro que a pessoa vai fazer durante a vida inteira dela. Então ela não vai tomar essa decisão do dia para a noite, é uma decisão muito planejada. Então se você não constrói um relacionamento com a pessoa, é muito mais difícil de você realizar efetivamente uma venda. Acho que o modelo do Matteo, né, puta, eu acho genial, assim, que ele conseguiu pegar um negócio em que o serviço é super importante, conseguiu criar uma equipe muito bacana em torno dele e conseguiu criar uma imobiliária que é um setor super tradicional, super pouco sexy, criar um negócio que hoje tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, sabe? Que imobiliária que você consegue pensar que vai ter 70 mil pessoas querendo saber o que tá fazendo, sabe? Pra mim é fora da caixinha pensar algo assim. E o Matteo fez isso, né? Ele e a equipe dele, quando eu falo Matteo, ele representa a estrutura, né? Ele até corrigiu a gente em alguns momentos que negócios onde a base são as pessoas, ele precisa dar espaço para as pessoas crescerem e eventualmente virarem sócias, né? Hoje, se eu não me engano, ele tem 8 pessoas já do time que acabaram tendo participação no negócio. Cada um, de certa forma, é diferente, então ele tem perfis de equipe bem diferentes, então a gente acha que tem um perfil certeiro. Não, às vezes você precisa ter um mais tiozinho que gosta de um bom papo, alguém mais tecnológico, que conhece sobre tendências, alguém que é mais viés arquitetura e engenharia, uma coisa mais técnica. Então, depende do perfil do cliente ou da região, você vai ter alguém na sua equipe que vai fazer mais sentido lidar. Outro ponto legal que ele trouxe foi a relação de projetos paralelos, né? Ele fez um projeto de crowdfunding, para vocês que não conhecem, são essas vaquinhas, sobre prédios icônicos de São Paulo. Ele fez um livro, imagina, um cara de um corretor tradicional criando um livro sobre prédios icônicos de São Paulo. E animal, no blog dele, né, tem você entra no site, tem o blog com os predinhos, assim, né? Tem uma área chamada Projeto Predinhos. Puta, eu acho animal, assim... E isso é um negócio que pode parecer bobo, assim, mas mostra a paixão do Matteo e da equipe dele em torno da arquitetura, em torno de São Paulo. E isso vende, né? Por mais que ache, não, putz, é uma relação 100% comercial, não. Você cria uma empatia pela empresa que não dá nem pra imaginar. E ontem eu entrei no Instagram do Refúgios e eu vi que a minha irmã segue o Refúgios. A minha irmã é arquiteta e ela segue o Refúgios Urbanos. Legal. Então, putz, olha só como as pessoas que gostam efetivamente de arquitetura têm uma conexão com a Refúgios Urbanos de um jeito que a gente nem imagina, né? Ou seja, se você você tá numa fase de transição, desempregado, ou buscando algo diferente e não tem grana nenhuma, e acha que só ligar para os amigos e tirar um Cresce vai te resolver a sua história, acho que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Então, acho que o Matteo trouxe isso. A importância de você criar algo que se conecte com você também, né? Se você não gosta de imóvel, não tem prazer com arquitetura, ou nada te conecta, só a grana gorda, digamos, de uma realização de uma venda, cara, toma cuidado, porque isso pode ser perigoso para você. Eu tô me sentindo uma senhora inglesa aqui tomando meu chá. É muito estilo. Quase isso, né? Aqui deixa eu até mostrar vou mostrar pra vocês que esse daqui é bonito pra caramba. Sente o estilo da minha chaleira. Meu Deus do céu. Olha só, uma velha inglesa. Então, mas uma coisa que... Esse é da sua horta? Esse é da sua horta ou não? Não é da minha horta. Ou é chá mate-leão? Não, esse daqui é industrializado. Assim, eu tô numa onda de pegar uns chás um pouco melhores. Mas eu quis mostrar. Mas enfim, voltando pro papo. Acho que uma coisa que me pegou muito da conversa de ontem, assim, no geral, contando um pouco de bastidores aí pro ouvinte, eu achei que a gente nem se saiu tão bem, assim, durante a entrevista. Acho que o papo não fluiu tão bem quanto eu gostaria. Mas um negócio que ficou muito comigo da conversa foi a questão do serviço, né? Então, o Matteo ele só conseguiu construir o negócio que ele construiu num setor tão tradicional porque ele é muito preocupado com o serviço. E acho que o Brasil não tem cultura de serviço, assim. Acho que, eventualmente, São Paulo, eu às vezes a gente é de São Paulo, a gente está acostumado com um nível de serviço um pouco mais alto. Mas você vai para outros países, todo mundo é muito preocupado com o serviço, nível de serviço. E dá pra ver que o Matteo é um cara muito preocupado com qualidade, né? Então, sim, qualidade de serviço. Tem uma coisa que o Davi, que um cara uma vez me ensinou, um amigo meu empreendedor, que ele falou assim, ó, produto é commodity. Você pode ter qualquer produto, pode ser mais caro, mais bacana, mais sofisticado, peça única, mas ele sempre vai ser a chance dele ser copiado vai ser muito maior. Serviço é como eu agrego valor para aquilo, né? De fato, como eu crio relevância. E tem uma camada 3
que é a experiência, né? Acho que o Matteo, ele mostrou que mais do que um serviço, porque ele nem é remunerado por várias coisas que ele faz. Às vezes ele trabalha para alguém durante 6 meses, sei lá, um tempão, ele faz um mapeamento, faz uma avaliação da casa da pessoa, constrói algo, entende a família, faz uma análise com o arquiteto, faz um monte de coisa. Cara, como que ele tangibiliza isso financeiramente? Se você colocar na ponta do lápis, não necessariamente encaixa, né? Então, assim, é como a gente valoriza o serviço e mais experiência no processo. Acho que outra coisa que eu achei muito bacana da nossa conversa, eu acabei nem entrando muito no mérito, foi a questão de escala versus qualidade de serviço. Então, e geralmente as pessoas que pensam assim, que escala, né, crescer o negócio, ele é oposto à qualidade de serviço. E acho que a grande coisa, se você pensar em tecnologia e usar bons processos e manter uma boa cultura dentro da equipe que você está montando, você consegue sim crescer o negócio mantendo qualidade. Então, eu sinto que muitas das pessoas que têm vontade de ter negócio, eles têm esse medo assim, putz, se eu crescer, será que eu não vou conseguir manter uma pessoa que está fazendo desse negócio, né? Eu vou conseguir manter esse nível de serviço com o crescimento? Eu acredito que sim. É mais difícil, mas é possível sim. Até que ele fala, né? Começar pequeno também é importante para você definir qual vai ser, de fato, o formato de escala e expansão. Quando você começa pequeno algo, mais frágil, né? Os primeiros anos são mais complexos. Para o empreendedor, ele trouxe um pouco do desgaste das 16 horas por dia de trabalho, sem glamour, o impacto físico na saúde dele. Mas, quando ele começa pequeno, ele consegue ter mais clareza como crescer e o porquê crescer. Se eventualmente talvez o Matteo recebesse um aporte inicial alto, buscasse um investidor na fase inicial da Refúgios, eu duvido da visão que ela seria o que ela é hoje. Por quê? Porque a visão do investidor seria meramente lucro. Quantas das coisas que ele faz hoje... É o crescimento, hoje, né? E quantas das coisas que ele faz hoje que não dão lucro, dão prejuízo, mas que, como consequência, a médio e longo prazo, trouxeram, sei lá, 10 anos já que ele tem empresa, né? Então, trouxeram já um resultado, incrível, né? 70 mil seguidores. E outra, não é que ele comprou seguidores, né? É gente que é o que você falou, são arquitetos, são pessoas que são potenciais compradores do que ele colocar lá na timeline dele, né? É que tem, assim, eu sou um cara super analítico, né? Quem escuta um pouco o podcast há algum tempo, ele sabe que eu sou um cara meio um pouco mais de número, às vezes é um cara um pouco menos de número do que eu. Mas, como eu comentei ontem, se você olhar só o número, você não toma várias decisões que fazem sentido de médio e longo prazo. Então, você investir em coisas que eventualmente você não consegue medir se vão ter um resultado direto, são as melhores decisões de investimentos no médio e longo prazo. Mas tem tanta gente que está preocupada ali no curtíssimo prazo que não pensa que alguns investimentos fazem sentido sim, mas é isso que você tem um horizonte não de 1 ano, mas de 5 anos. Eu sei que é difícil pensar assim, principalmente no Brasil, onde é um país que é marcado por vários ciclos de crise e que está todo mundo muito preocupado em vender o almoço para conseguir comprar a janta, mas se você conseguir ter um pouco mais de pensamento de longo prazo, eu acredito sim que dá para você construir negócios incríveis que vão perdurar durante muito tempo. Ou até no ciclo inicial do negócio que você está criando, apertar o cinto, né? Fazer uma economia e assumir aquela fase como uma fase de experimentação. E deixar um norte, daqui 6 meses eu preciso ter, de fato, definido qual vai ser o meu modelo de ganhar grana. Ou seja, chegar no meu 1 milhão e piano de cauda nas costas. Talvez você vai demorar isso que você falou, você precisa ter uma perspectiva de mais médio e longo prazo, por mais, aí eu vou trazer um contraponto da visão, que é muito difícil a gente planejar qualquer coisa num cenário tão incerto que a pandemia traz. O Brasil já é incerto, né? Acho que o cenário macroeconômico, ele impacta muito na realidade dia a dia de cada pessoa, mas eu vejo que o momento que a gente vive hoje é meio que o que eu faço para eu me manter motivado e minimamente girando no presente, né? Porque tem mercados que acabaram. O próprio mercado de aluguel e venda, no começo, deu uma congelada. Imagina quem trabalhava com venda de imóveis comerciais. Ou, sei lá, uma família que pegou o dinheirinho e montou um prédio comercial para alugar. Cara, acabou esse mercado. Acabou. E aí? Não sei se acabou, né? Eu não sou tão pessimista, mas acho que a gente vai voltar para um modelo um pouco híbrido, né, no setor imobiliário, em que você vai ter, no trabalho, que você vai ter parte do trabalho no escritório, parte do trabalho remoto. Acho que uma coisa não exclui a outra. Mas eu concordo com você que você conseguir planejar hoje num longuíssimo prazo é algo muito difícil, mas
eu sou partidário que você tem que ter essa perspectiva de longo Sim. prazo, mas ser muito ágil nas tomadas de decisão no curto prazo. E ser muito flexível e criar formas de você trabalhar em que você seja muito ágil nas mudanças de rumo e adequações de rumo. Então, Legal. lá no iFood mesmo, a gente fazia planejamentos de 4 meses. A gente não tinha planejamentos tão longos. 4 meses pode parecer pouco para uma empresa tradicional, mas para uma startup eu acho até longo, se você for pensar, né, na velocidade que a gente estava crescendo. Mas levando isso um pouco para o ouvinte, né, que tem vontade de empreender, eu gosto de pensar muito em opcionalidade, né? Então, qual que é a opção? Se eu fizer isso, quais são as opções que elas vão me abrir no futuro? Isso está restringindo as opções ou abrindo mais opções? Então, na hora que você está tomando uma decisão, e você está tomando uma decisão que vai diminuir as suas opções do que você pode fazer no futuro, não necessariamente aquela é a melhor decisão. Então, eu sempre gosto de pensar em opcionalidade quando eu estou pensando em negócio. E aí, tornando um pouco mais tangível, né, pro Joãozinho que está montando querendo montar um negócio hoje. Se ele mantém um emprego e começa a testar algumas coisas antes de dar o pulo definitivo, ele mantém a opcionalidade de voltar para o emprego. E ao mesmo tempo ele consegue ir testando e sentindo a água antes de dar o pulo final. Então eu gosto muito de pensar em opcionalidade em qualquer tomada de decisão. Assim. Ou tomar cuidado também com esse Joãozinho, se ele achar que o negócio dele vai sair, se ele trabalhar só à noite no final de semana, vai ser meio difícil também dele ter a base suficiente para tomar essa decisão, né? Então, às vezes o cara fala, às vezes vem na DZN muita gente fala, eu quero montar uma startup. Mas são 3 pessoas que são sócios e querem montar no final de semana. Eu falo, nem começa. Porque, cara, é que nem ter filho, né? Filho você pode até sobreviver, troca fralda, mas ele não vai te chamar de pai, ele não vai ter um vínculo emocional com você, você não vai ter aprendido com ele se você terceirizar para uma babá ou para uma creche 100%. Eu acho que tem um exercício de achar eu gostei dessa opcionalidade que você trouxe, mas que a gente consiga ter, de fato, critérios reais de, eu testei tudo que era possível, eu experimentei, eu errei bastante, porque eu acho que o erro também é uma métrica de planejamento, né? Mais do que olhar no seu planejamento o que você quer acertar, é onde você precisa errar. Porque o erro vai te dar novas perspectivas, né? Ainda mais numa fase de incerteza, é que nem o exemplo lá do cara da família que investiu todo o dinheiro num prédio comercial. Ok, e agora? Eu vou testar outros modelos de aluguel, eu vou adaptar ou reverter meu prédio para residencial, eu vou criar um coworking, que é o que todo mundo está tentando fazer, mas também, será que vai dar o dinheiro que eu preciso? Ficar alocando por hora e tal? Então, não é tão simples assim, né? Acho que a grande coisa da questão, né, de você manter o emprego ou não para empreender, acho que tem uma fase inicial de planejamento que acho que você consegue sim fazer mantendo o emprego. Então, bater um papo com uma pessoa do mercado, fazer uma pesquisa, ler, rabiscar um pouco, eventualmente fazer criar um canal no Instagram para você testar com as pessoas mais próximas. Isso sim você consegue, principalmente essa fase muito inicial de planejamento, acho que você consegue fazer durante o emprego. E aí tem um momento que efetivamente você tem que pular de cabeça e se dedicar de corpo e alma para aquele negócio, para ele conseguir efetivamente sair de um determinado lugar. Mas não dá para falar que todas as pessoas vão ter a coragem de dar esse pulo, assim, sabe, o leap of faith, né? O pulo na fé, assim. Sim. E ter esse espaço em que acho que para mim a grande métrica que um empreendedor que tem vontade de empreender tem que ter, assim, é o tempo para receita. Então, o tempo que ele vai demorar para ganhar o primeiro real dele. Então, se ele conseguir encurtar esse tempo, do caralho, porque aí ele vai diminuindo o tempo que ele precisa de reserva e o tempo que ele precisa para tomar a decisão de eventualmente sair de um emprego para se dedicar integralmente ao empreendimento. Esse negócio, né, de o momento certo da mudança, né? Acho que seres humanos têm raízes invisíveis no pé, né? A gente sempre acha uma desculpa verdadeira para atrasar ou adiar mais um tempinho uma tomada de decisão importante na nossa vida, né? Que é esse medo da escassez, né? O medo de faltar, o medo de não ter.
Então, sei lá, eu quero empreender algo, eu vou esperar mais um tempinho antes de sair da minha empresa. Eu quero morar na praia, eu vou esperar mais um ano para ter mais estabilidade. Eu quero ter um filho, putz, mas eu preciso curtir mais um pouco minha vida. Então, sempre a gente tem esse lugar. E a relação com os imóveis é um pouco disso. A gente falou também um pouco disso, né, Davi? Se eu compro um imóvel e coloco minha grana lá naquele lugar, naquele espaço físico, isso pode impactar em tomada de decisão de mudança sua futuro, né? Então, tipo, eventualmente, ok, eu tenho uma casa, mas eu posso revender ela. Mas, putz, se eu comprei, eu quero curtir ela. Eu vou querer ficar nela mais tempo. Vou querer passar alguns anos para fazer valer a pena. Ou, sei lá, eu vou ficar nela até acabar o meu financiamento. Porque, no fundo, hoje, muita gente acha que comprou uma casa, mas não comprou. Ele só alugou isso a prestações. Na verdade, a casa do banco, né? Exatamente. A casa do banco. É que nem carro, né? Duvido, é muito difícil hoje você conseguir continuar tendo um carro até o final do seu financiamento, né? Então, você nem terminou e já tá vendendo para outro. Então, no fundo, o que você fez? Você comprou ou você alugou em parcelas aquele carro, né? Então, acho que tem um pouco disso quando você fala da tomada de decisão de empreender algo e assumir, ok, já consegui meu primeiro real, eu consegui ter uma visão de médio e longo prazo mínima, eu tenho as pessoas chaves, eu desenho um serviço bacana que talvez funcione e que tem realmente um mercado para eu atingir, para eu entrar. E agora eu vou precisar de 5 dias por semana, para não dizer 7 dias por semana. Agora eu vou? O que falta? Então tem um se jogar, que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? O Matheus, se ele não fosse demitido, talvez ele não teria começado a Refúgios Urbanos naquele momento. Ele trabalhava numa outra corretora, tinha uma estabilidadezinha, tava lá como um bom imigrante curtindo um pouco, mas, cara, e aí? Quando ele se jogou, ele precisou desse empurrãozinho, né? Que foi essa demissão. Tem um lugar dentro do mundo do empreendedorismo que eu chamo de pornô do empreendedorismo. Lá vem. Que é umas paradas assim... Não, e aí eu tava na rua, jogado, o cachorro tava lambendo a minha boca e eu não tinha R$1 no bolso. E aí eu peguei e fui vender água, e aí eu vendi a segunda água. Sabe, tem um drama. Que eu não gosto, assim, tem um drama. Assim, isso conecta muito com o ser humano, né? Tem a história do mito do herói e tal, do Campbell, tem toda uma literatura em torno disso, né, que isso conecta, né, isso, você pegar Star Wars é isso, né, putz, e por isso que Star Wars faz tanto sucesso. Mas tirando esse pornô do empreendedorismo que eu não gosto, tem sim um negócio que é você efetivamente tomar risco e ir de coração para as coisas, sabe, vai ter sempre incerteza no caminho, sempre vai ter desculpa para você não tomar uma decisão, sabe? Sim. E aí você tem que colocar na balança. Então, quando eu tava na Terra Fórum, né, que eu era sócio lá da consultoria, eu falei, putz, eu não quero mais isso para mim, e decidi sair porque eu queria empreender. Então, mas eu fiz totalmente por impulso. Falei assim, putz, não aguento mais. Eu tava acordando de madrugada com palpitação com 27, 28 anos. Tava errado. Trocando sua alma por benefício, né? Exatamente. Aí eu falei, putz, não faz sentido. E aí eu pulei, mas aí foi um negócio 100% impulsivo. Isso, eu acho que eu deveria ter planejado um pouco mais antes de ter tomado a decisão e ter feito isso com um pouco mais de estrutura. Mas aí, ao mesmo tempo, se eu não tivesse feito isso... eu não teria aparecido a oportunidade de eu entrar no iFood. Então, eu tava sem fazer nada, os meninos do iFood estavam começando o iFood e falaram, puta, cara, vem com a gente aqui, vamos montar um negócio juntos, legal. Mas você vê, se não tivesse tomado uma decisão mais impulsiva, que se agiu mais no coração, na intuição, o caminho, talvez, ele não te respondeu no passo seguinte, né? Talvez nessa empreitada. Mas essa empreitada foi fundamental para você fazer uma outra coisa e conectar com uma pessoa certa. Então, acho que tem um pouco disso. Se a gente não... No momento de crise, de medo, de incerteza, isso já é para todo mundo. Ou a gente aceita que já é assim e tenta trazer algo diferente, ou acordar de uma forma diferente, ou tomar o seu chazinho, como o Davi tá falando, tomando aí junto com a gente aqui no call, de boa, fazer o seu chá, acordar bem e tentar transformar a energia do seu dia. Ou se não, é melhor fazer o que você faz e ficar preso num lugar que às vezes não é zona de conforto, né? É zona de convívio, que não é confortável. A maioria das pessoas está num lugar cômodo, mas que é cheio de espinho, né? Porque é muito desconfortável, é desgastante, é estressante, mas a pessoa ela não sai, porque dá medo de sair dessa zona de convívio. Você vai sair da sua área de segurança, né?
Tem assim, tem um amigo meu que ele tá pensando em empreender, assim, né? Putz, ele não gosta, ele nunca se encontrou profissionalmente e tal. Só que ao mesmo tempo, ele não quer tomar os riscos que ele precisa tomar muito por uma questão de status, assim. Então ele fala, putz, ele é a pessoa XPTO da empresa Y, sabe? Ele tem a questão da identidade, né? E para mim também isso foi um negócio que pegou muito quando eu saí do iFood, né? Até hoje eu sofro um pouco isso. Eu ainda sou o Davi do iFood, sabe? Putz, eu não gosto disso. É difícil. Assim, quer dizer, eu tinha uma identidade formada em torno disso. Eu não sou mais aquilo, mas foi sofrido deixar essa identidade e hoje me incomoda eu ser o Davi do iFood, sabe? Então, sim. A questão da identidade do emprego é muito difícil de você quebrar, sabe? Forte isso. Você tem a identidade sua construída na infância a partir da sua família, né? Do seu sobrenome. E no mundo corporativo você migra, né? O cara da Ambev. E às vezes até um sobrenome meio pejorativo também. Que às vezes ele pode até te fechar exatamente. Portas. Sei lá, o Davi do iFood. Aí vem uma empresa saudável, de comida bacana e fala, mas do iFood, cara. Então... Ou o cara que é só escala, né? As pessoas às vezes criam esses preconceitos sem de fato conhecer o Davi, que é além do iFood, que é de outras... Ou às vezes pessoas que ficam muito tempo numa mesma empresa, né? Quantas pessoas estão assistindo aqui agora, sei lá, o engenheiro há 20 anos de mesma empresa, o executivo que também começou como trainee. Nossa, deve dar um medo danado de fazer uma mudança e perder quase a sua personalidade, a sua identidade, né? Mas que no fundo não é sua, que às vezes não tem nada a ver com a sua. Você só foi modelado a partir daquele ambiente, né? Daquela empresa. E eu mesmo sinto um pouco ainda isso, sabe? Puta, eu chego nos lugares, até eu conseguir explicar o que eu tô fazendo hoje em dia, as pessoas não entendem muito, sabe? Sim. Eu falo, putz, não, então eu tirei um dinheiro legal do iFood, mas não o dinheiro que eu consigo me aposentar, então eu tenho feito investimentos, eu tenho ajudado outras empresas, eu tenho pensado em empreender, mas ao mesmo tempo eu não tenho pressa para empreender porque eu consegui fazer um colchão que eu consigo me manter e eu tenho esse tempo. Eu sei que a maioria das pessoas não tem esse tempo, mas para mim no começo foi super difícil conseguir falar isso de um jeito que eu não me sentisse mal, assim, sabe? Porque legal. Saindo de São Paulo, principalmente, que tem aquele ambiente super competitivo e tal, você fala assim, putz, então, tô tomando um tempo pra ver o que eu vou fazer da vida e tenho feito os investimentos e tal, e ajudando algumas empresas, o cara já fala assim, aposentou, não sei o quê, folgado, sabe? E não acho que as pessoas falam isso num lugar muito pejorativo, assim, não do puta, que legal que o cara conseguiu alcançar uma certa independência financeira que ele consegue fazer isso. Então, é super difícil, assim, é super difícil a questão da identidade em torno do trabalho. E até esse reconhecimento coletivo, essa realização compartilhada é difícil também, né? Alguém que está celebrando uma conquista numa situação onde as pessoas talvez não estejam tão bem ou projetam não estar tão bem como você, os ciúmes, né, a cobiça, a inveja, eles são sentimentos genuínos de qualquer ser humano. Qualquer ser humano tem isso internamente. A gente só precisa aprender a lidar com isso. Uma coisa que eu gosto muito que a Déia, que é minha esposa, sócia, que puxa muito forte o autoconhecimento nas nossas vidas, ela traz, às vezes eu fiquei com ciúmes de você, ela consegue verbalizar isso, né? Porra, Davi, que inveja sua de poder ter isso. Só de conseguir verbalizar, isso já calma internamente. A gente percebe que tem outros sentimentos além disso. Pô, além de inveja, tem orgulho, tem admiração, tem conexão. Putz, você me desafia, porque eu também quero fazer isso. Então tem um lugar que acho que é o diálogo, né? Que o processo do nosso papo, a importância do serviço está baseado em humanização, né? O que mais a gente vê hoje é a importância de humanizar a história, é abrir vulnerabilidade, é abrir o que você está realmente sentindo, não necessariamente o que a pessoa quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir. É diferente, né? O cliente precisa, a gente falou disso um pouco, né? O cliente sempre tem razão. Defina a razão. Razão é racional, razão é o ponto de vista dele. Se você é um especialista e está vendendo um serviço que você tem domínio, que você sente algo que faz sentido, às vezes, você trazer um contraponto ou trazer uma visão de alerta para o seu cliente, mesmo que isso impacte aquele negócio ou aquela oportunidade de receita, ele vai te admirar no médio e longo prazo e falar, pô, que bom que o Davi não me vendeu aquele imóvel que estava estragado, que não estava funcionando, que tinha um puta problema de infiltração. Porque talvez em algum outro momento ele vai ter uma pessoa, ele precisa do quê? De uma pessoa que, de fato, transmita credibilidade para ele, né? Eu acho que tem um pouco disso. Mas sabe,
Acho que a gente está mudando muito a percepção de como a gente interage com as empresas, né? Então, antigamente você tinha aquele discurso corporativo da Unilever, né? Então a Unilever vende o melhor sabão, blá, blá, blá. E hoje as pessoas elas querem se conectar com a empresa, com as pessoas da empresa, né? Não com uma entidade fechada que é a Unilever. E aí, puxando um pouco esse gancho e dando um giro de 180 graus, assim, uma coisa que eu gostei muito da conversa de ontem com o Matheus, assim, eu achei do caralho, assim, uma das partes que eu mais gostei foi a questão do associativismo, assim, né? De você juntar umas pessoas que você gosta em torno de um tema que você gosta e mandar bala, e todo mundo compartilhar as coisas boas e compartilhar as coisas ruins e construir algo junto, sabe? Esse negócio de você ter vários sócios e conseguir fazer o bolo crescer para distribuir, eu achei uma sacada incrível, assim. E acho que boa parte dos negócios do futuro vão ser cada vez negócios menores, poucas pessoas, assim, em torno do negócio, colaborando com outros grupos pequenos, assim. Como a tecnologia está facilitando muito a comunicação, fica muito mais fácil você ter empresas menores, né? Hoje, se você consegue ser competitivo, que antes você não conseguia, né? Tem gente que fala, né, que as corporações, por mais que elas sejam maléficas e tal, elas têm um papel social de geração de empregos. Mas eu acho essa fala meio enviesada, na verdade. Ela é meio... Porque você pode ter várias microempresas que fazem algo similar e que geram emprego da mesma forma, só que são várias, né? Imagina se criar um modelo como o Matheus criou de uma sociedade mais compartilhada, né? De pessoas que querem, de fato, ser associadas não só no papel, mas na decisão, no se sentir dono. No modelo pequenininho é muito mais fácil de testar isso, sentir. Agora, imagina se fosse uma mega corporação, sei lá, uma Loft. Como uma Loft abre modelo de participação efetivo, não só no resultado, mas na tomada de decisão com um time. Muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Acho que, assim, se for pegando um pouco... Assim, as empresas, elas existem por uma razão, né? Então, você tem uma estrutura econômica que faz uma empresa surgir ou não. Então, tem toda uma linha de economia, que eu não vou ficar entrando aqui para não chatear o ouvinte, mas em grandes linhas, assim, uma empresa existe porque ela está inserida dentro de um mercado. Então, você tem o mercado imobiliário, ele é um mercado muito fragmentado, por características daquele mercado, né? Então, é um mercado fácil de você entrar, com pouco capital você consegue entrar, então as empresas que tem são pequenas, são geralmente familiares ou empresas de bairro, né? Então, organizações, elas existem por alguma razão estrutural de uma dinâmica econômica, né? Mas, a partir do momento que você começa a ter novas tecnologias, essas estruturas no mercado, elas começam a mudar. Então você pega... Por que o iFood existe? Porque você tinha uma estrutura de mercado, que eram vários restaurantes de bairro, e você precisava facilitar com que as pessoas encontrassem aqueles restaurantes. Então a tecnologia, ela propiciou uma mudança na estrutura daquele setor. Então ela pode estruturar para agregar, né, que é o caso do iFood, ou ela pode chegar para desintermediar, que é o caso do Uber, né? Então você pega os blocos que são... você pega os vários motoristas e consegue dar oportunidade para esses diferentes motoristas, apesar de toda a questão de não querer pagar imposto em torno de pessoas que estão prestando um serviço. Bom, Davi, bem legal a nossa troca. Eu acho que saiu com mais clareza do que ficou do nosso papo de ontem. E sim, é possível a gente empreender coisas muito legais em mercados chatos, conservadores e que às vezes as pessoas não estão olhando, né? Então acho que tem um lugar de que a inovação não vem só do app, né? A inovação não vem só da tecnologia, a inovação pode ser de fazer um serviço diferente do que o mercado está oferecendo, né? A gente até falou imagina que legal você pensar num modelo de detetização que, de certa forma, ele não agride tanto os animais, ele mais espanta, ou seja, você fala do veneno de uma outra perspectiva, ou não precisa ter aquele isolamento da família, ou você acha técnicas que são usadas, às vezes, na agricultura para espantar as pragas, que a gente consiga usar isso em casa, sem precisar tacar veneno químico em todos os lugares, né? Por exemplo, então tem um espaço para olhar para esses micromercados, né? E acho que a grande coisa que hoje, com a internet, né, com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, você tem uma infraestrutura
que permite o cara muito pequeno, com pouca grana, competir num mercado que antes ele não teria acesso. Exatamente. Então, acho que essa é a grande sacada do momento que a gente vive. Assim. Nunca foi tão fácil criar negócio, sabe? Sim. Mas a grande dificuldade é como você dá um olhar diferente para aquele negócio. E acho que o Matteo ele trouxe exatamente isso. Como trazer esse olhar diferente para um setor tão tradicional. Eu achei até que a nossa entrevista não foi tão boa, achei que a gente não conseguiu explorar tão bem, mas acho que esse papo que a gente teve agora nos bastidores aqui, pós-conversa, me deixou mais confortável do que o nosso ouvinte consegue tirar para a vida dele. Assim. Então, olhar para os setores tradicionais, olhar com o olhar de serviço, olhar com o olhar de fazer diferente é o que vai fazer ele conseguir criar negócios incríveis para a vida dele. Obrigado para você que está assistindo, espero que tenha sido relevante para o seu dia. Acompanhe a gente nos nossos canais sociais, no YouTube teremos mais lives, teremos Spotify e outros canais de podcast, Instagram ativo, é só pesquisar Desnegócio e você vai ver bastante coisa relevante que eu e o Davi vamos compartilhar para vocês.